professores e professoras, no ar mais um Sai Digital. Sai Digital 57. 60 e logo 100. 60 e logo adiante. 100. É verdade. Polêmica e, ao mesmo tempo, tristeza, não é, Laércio? Por quê? Demonstra o quanto nós estamos atrasados. Existe aí a expressão, só para você raciocinar, a expressão além e a expressão a quem. Além e a quem. Exatamente. E deixando a desejar também. Se nós estivéssemos além, você colocaria algo positivo. Como nós estamos aquém, você colocará algo negativo. Em termos de escola, seria mais ou menos assim. Agora vamos ser pedagógicos, né? Pedagógicos, embora alguns não gostem disso, né, professor Laércio? Vamos ser pedagógicos. Quando você fala em além, em termos escolares, significa que a tua vida é azulada, certo? Alguns da área pedagógica não gostam disso, porque não gostam do uso do vermelho. Mas quando nós estamos aquém, nós estamos assim, porque o vermelho é pejorativo. Não, o vermelho é o que ele é. Estar aquém significa que você não atingiu o objetivo. E nós combinamos essa aula, professor Laércio, eu pensando no quê? No IDEB. Este palavrão aqui, que é, na verdade, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. O IDEB é o índice, é o termômetro, é o balizamento, é a aferição da educação básica, que compreende o quê, professor Laércio? O ensino fundamental, chamamos como ensino fundamental 1, aquele que vai do primeiro ao nono ano, ao quinto ano. Deixa eu corrigir aqui. Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Exatamente. Deixa eu corrigir aqui. Ao quinto ano, certo? E o Fundamental 2 é aquele que vai do sexto ao nono ano. É um problema de nomenclatura, que eu sempre digo que quando eu era criança, eu tinha o sonho de ir para o ginásio. Exatamente. Quando eu chego no ginásio, mudou para o quinto. Primeiro grau. Quando eu queria ir para o científico também. Exatamente. Chega lá, virou segundo grau. E daí, nesse meio tempo, mudou tudo, mas a forma é a mesma. O Brasil não evoluiu praticamente em nada nos últimos, talvez, 100 anos, quando nós pensamos em termos de ensino. E é necessário que você, ao escrever, ao raciocinar, porque a nossa intenção pelo Sai Digital, e nessa dobradinha, sempre é a de proporcionar reflexões. E para que, a partir das reflexões, você construa também a sua leitura das temáticas que propomos. Sim. Falamos sobre Paralimpíada, e agora estamos conversando sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Porque esqueça o viés político. Olha, ignore o viés político. Todos os governantes desse país, antes da chamada redemocratização, estamos falando sobre 3 décadas antes, e todo esse período que chamamos como redemocratização, então os governos, governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Dilma, agora governo Temer, todos esses, sem exceção, deixaram a educação aquém do que poderia ser. Todos, sem exceção. Claro que houve qualidades nas gestões, mas mais defeitos do que qualidades. Certo, Laércio? Nós não temos um parâmetro, né? O IDEB nos traz uma ideia, um índice, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um parâmetro lógico da criança. Vou dar um exemplo. No quinto ano nosso, eles têm uma coisa muito prática. A criança no quinto ano, eu não lembro agora se são 1 ou 2 parágrafos, para que ela seja considerada alfabetizada, ela tem que construir, vamos pensar que seja 2 parágrafos, tem que construir 2 parágrafos dentro daquela ideia, com ideias claras, com a pontuação razoavelmente clara e ter capacidade de fazer a leitura, pensando na língua inglesa. Eles são práticos, eles têm que saber desenvolver esta e aquela operação de maneira
Evidente, que eficaz, ele consiga eficaz, fazer, eficaz, tem que ser algo normal para ele. Sim. Seja dividir, seja somar, seja subtrair. Tem que chegar ali no quinto ano e desenvolver, seja lá a divisão por 2 ou 3 números. Aquilo tem que ser para ele algo comum, algo que ele faça com desenvoltura, essa palavra que eu queria usar na hora. Então, eles têm algo objetivo. Dentro do Brasil, nós não temos isso. Existe um medo pedagógico de você cobrar que a criança, no quinto ano, saiba fazer acentuações. Não há problema nenhum ela saber fazer acentuações. Saber. Que ela consiga construir uma frase e dizer, olha, aqui eu coloco acento, aqui eu coloco ponto, aqui é ponto final, aqui é ponto de interrogação, aqui é exclamação. Qual o problema dela fazer uma frase ao pedir para a mãe alguma coisa? Qual é o ponto que eu coloco no final da frase? Justamente. E não conseguem. Muitas não têm a menor noção de nada, mas são elevadas à série subsequente, ao ano subsequente, porque essa foi a mudança que tivemos. Então, pensando no ensino fundamental, no 1 e 2, antes nós trabalhávamos com séries, foi assim que o professor Laércio e eu, Mauro também, Michel que está ali conosco, nos botões, a ideia de séries, 1ª a 8ª série. Isso foi subtraído para dar um ano a mais de escolarização. Por quê? Você sabe muito bem, porque a educação básica, antes, ela trabalhava com 11 anos Sim. de escolarização. Agora nós temos 12. Então estamos falando de antes e estamos falando da atualidade. Então agora nós estamos com 12 anos. Porém, isto ainda não repercutiu no aprimoramento dos índices na maior parte das localidades. Tanto é que nós tivemos pouquíssimas unidades federativas, 2 unidades federativas que conseguiram atingir a média. As outras unidades federativas não. Você tem alguns dados aí para mostrar. Mas enquanto eu vou mostrar, eu peço que você me alcance os óculos para eu poder falar aqui. Manda. Eu não vou conseguir falar sem os óculos. Manda. Aliás, a gente vai para a tela lá e vai... Isso. Coloca para nós lá, Michel, por favor. Aí. Ó, estes são os dados dos anos iniciais. Temos ali escolas estaduais, municipal, privada e pública. Essa diferenciação que também já começa a confundir por aí, né? Qual a diferença de estadual e municipal? Para mim, as duas são públicas. Exato. Não tem... É que as municipais vão trabalhar com o ensino fundamental. Só o ensino fundamental. E as estaduais elevam a situação para o Fundamental 2. Né? O Fundamental 1 fica, então, a cargo das escolas municipais. O Fundamental 2, em sua boa dose, ficará nas mãos do Estado e o ensino médio, sobretudo o ensino médio, nas mãos do Estado. Perfeito. Volta lá, por favor, Michel. Por favor, alunos, alunas, professores, professoras. Essas 3 tabelas, a gente vai ver essa e depois essa, mas vamos começar aqui. Por que nós vamos ver esses números, tá? É para que nós tenhamos a ambição de alterá-los. Vamos dar uma olhadinha até 2015, porque o resultado de 2016 é o de... só deixa eu fazer uma colocação. Está ali só 2015, eu não consegui inserir ainda o de 2016, eu não tinha. Saiu agora. A diferença é mínima. E o que nós vamos fazer aí? É para que nós possamos cobrar, eu como aluno, dizer, professor, por favor, eu quero mais, e eu como professor dizer, aluno, eu quero te dar mais, para que nós possamos mudar isso. Eu ganho pouco, olha... Troca de profissão. Justamente, esqueça. Troca de profissão. Não vou... É porque eu ganho pouco, eu dou aula de maneira simplória? Não, troca de profissão então, vai fazer outra coisa. Agora, eu como aluno não posso aceitar. E como pai de aluno, também não. Mãe de aluno, também não. Então, dá uma olhadinha lá, vamos ver esses números ali. 2005, a ideia era com 3,8, na escola estadual estava com 3,9, escola municipal 3,4, a privada 5,9 e a pública, aí vamos entender, que passaria para o Estado com 3,6. De qualquer maneira, todas estão reprovadas. Perceba que a privada em 2007 vai apenas para 6, a pública tem um aumento razoável, idem para a estadual e este crescimento que nós vamos chegar no ano 2015 e agora no ano 2016, ele é ainda insignificante. Ninguém das escolas públicas tem nota 6. Pois não temos nota aí 6. Fica, não, ou seja, estamos reprovados. E nós estamos falando de exceções, de escolas
excepcionais, que são aquelas que passam dos 5. Sim. Porque a parcela maior das escolas, sabe, o grosso, né? Aquele contingente extraordinário, fica na casa do 3, 4. Isso é muito ruim. Ó, veja lá, então esse que a gente viu aqui, essa tabela, mostra lá, anos iniciais, ensino fundamental. Anos finais, ensino fundamental, porque sem pensar nos iniciais, o 5º ano faz uma prova e o 9º ano faz outra. Perceba que o número ainda está abaixo, porque a previsão é que nós consigamos chegar lá em 2021 com a média acima de 5, mas só em 2021, quer dizer que todo o restante vai ficar na desgraça. Veja próximo ali também, ensino médio. Toda essa massa. A mesma coisa, todo mundo que está hoje aqui vai ficar na desgraça. Vai ter... Se esse momento nosso ficar registrado, e ficará, Sim. nós podemos dizer, estamos há 5 anos. Vamos ver daqui a 5 anos se esses índices foram atingidos. Eu tenho a impressão que não haverá mais índice algum. Até a propósito, porque primeiro está mostrando o defeito que nós temos. Sim. As pessoas estão reclamando, mas o engraçado aí é você aluno, você professora, professor, também tem que pensar. Nós sabemos que está ruim, mas todas as pesquisas e os candidatos a prefeito sabem disso, os candidatos a vereadores sabem disso, os candidatos a presidente sabem disso, que já estão se programando para as próximas eleições, deputado federal e tudo mais. Não é a nossa, estou falando como população, não é a nossa maior preocupação. Quando se faz uma pesquisa, qual é a preocupação no seu município? Nenhum município do Brasil ganha dizendo, olha, é o ensino. As pessoas estão preocupadas com o trabalho e com a segurança. Ensino aparece em 5º lugar. Dificilmente elas dizem, é ensino, porque se o ensino estiver bom, eu vou conseguir resolver uma parte da segurança e uma parte da questão do emprego. Nós não tivemos a capacidade ainda, como população, de dizer para os governantes que nós queremos um ensino de qualidade. E agora vou fazer uma afirmação, e me corrija se ela estiver errada aqui. Nenhum país deste planeta resolveu o ensino com períodos. Estuda de manhã, estuda à tarde, estuda à noite. Tem que ser integral. Não há dúvida, e com mais qualidade. A quantidade, mais aulas, com mais qualidade. Senão nós não resolvemos o problema. Não vamos resolver. Porque a problemática está, e aí nós fazemos assim, eu insisto, alguns cursinhos para vestibulares são curiosos porque eles trabalham com aula até às 23 horas. Essa é uma das coisas mais equivocadas que eu posso conceber como professor. Arrebenta com o aluno. Porque não tem cabimento, não tem cabimento. E as aulas maciças e contínuas, também perdidas há muito tempo, um conteudismo desesperador, e por isso que o ensino médio e nós dizemos sempre, excludente, é uma cloaca, é o órgão excretor do animal, porque o indivíduo vai embora do ensino médio. Sim. Ele não aguenta. E os índices, de alguma forma, refletem isso. E se a escola particular, porque também houve queda na escola particular, dos índices da própria escola particular. Se a escola particular está mal, é porque ela não tem a escola pública boa. Porque se a escola pública estivesse boa, ela obrigaria a escola privada, a escola particular, a ser melhor. Porque senão o aluno não ia para a escola particular. Claro. E os pais não percebem também, fazendo uma leitura aqui rápida, que o professor que dá aula na escola particular, dá aula na escola pública. Sim. É a mesma coisa, é o mesmo professor. É a mesma situação. É o mesmo professor. Dá uma olhadinha, por favor, agora só num gráfico a gente vê melhor, porque aqui lá está bem separado por ano. Aqui você consegue ter uma ideia do ensino médio. Ó, 2005, 3.4, 2007, 3.5, 2009, 3.6, 11, 3.7, 13, 3.7. Ficamos encalhados até 2015 e permanecemos ali nessa meta para chegar nos 4.3 e não conseguimos atingir os 4.3, que já é uma nota de reprovar. Pensa, se você tem uma empresa, tá? Se você é um empresário e você faz uma prova para contratar um funcionário na sua empresa e a prova vale 100, esse funcionário tirou 4.3, ou que tirou 5.2, que é a meta para 2021. Você contratará? Exatamente. Você contratará? Tem pouca ambição. Fizeram isso, agora vamos ser claros. O governo, este ou aquele governo, e essa ideia vai começar lá com o Paulo Renato e vai ser ampliado durante o governo. A meta não foi feita maior
para não provar o quanto os governos são incompetentes. Deixaram uma meta imbecil. Na verdade, o ministro Paulo Renato Souza, que foi ministro Fernando Henrique Cardoso, né, do sociólogo FHC, ele não queria essas avaliações. Por isso o Enem nasce com ele, mas nasce como uma maneira de você entender o ensino médio, mas não avaliar, porque as avaliações nunca chegavam às escolas. As escolas não sabiam disso, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Mostrava o número. Depois de muito tempo é que o MEC, aí já sob a batuta de Lula, e depois com seus ministros sequenciais, a série de ministros que começou com Cristóvão Buarque, vai terminar com a figura de Fernando Haddad, essa celeuma de ministros, passando por Tarso Genro, inclusive, fez com que a educação aí pudesse ser avaliada. Mas pelo menos temos um espelho, pelo né? menos temos um espelho para dizer se estamos mal. Mas o curioso é que a imprensa fala sobre isso e só naquele momento da divulgação. Uma semana depois, acabou. E aí não há preocupação. Por quê? Porque a educação não é notícia. A educação não é notícia. A educação só é notícia quando acontece alguma coisa ruim. Daí a educação vira notícia, porque o ensino não presta, porque tem que investir em educação, porque tem que investir em educação, mas não investe. E eu vou lembrar dois fatos curiosos. Na semana passada, na semana que nós estamos gravando, né, repercutiu bastante uma entrevista dada a Jô Soares, que está deixando a Globo e terminando o seu espaço. Ele foi literalmente cortado, palavras textuais dele, né? Ele que saíram com ele do programa, e ele entrevista Fausto Silva, Faustão. O curioso é que Faustão disse algo que não pratica. Porque ele fala que o Brasil tem que resolver o problema da educação, porque a educação é o maior problema, mas no espaço maravilhoso que ele tem todos os domingos, há anos-luz, não há essa ênfase educacional. Não mesmo. Então, é claro, mas é um programa de entretenimento, tudo bem, mas não há. Então, todos teorizam sobre isso. Eu ouvindo, depois de uma situação do Boechat, o senhor Ricardo Eugênio Boechat, que nós temos simpatia sobre vários aspectos, e o Boechat também tocando com propriedade isso, ele dizia exatamente isso. Em nenhum governo, não importa o governo, não importa a ideologia, a matiz ideológica, em nenhum governo a educação é tratada como prioridade. E nesse momento nós temos governadores de estado que não pagam o piso salarial para o professor e alegam esses incompetentes que o Estado não tem condições. Eu gostaria que daí isso se colocasse no piso do salário de todos os servidores públicos do Estado, desses estados, do seu próprio e dos parlamentares daquele Estado, para ver se daí as coisas não mexeriam. É impressionante, né? Vou contar uma historinha rápida aqui para entender como nós, entre aspas, sofremos querendo que isso mude. Há alguns anos eu fui dar aula num determinado colégio e era a minha primeira vez naquele colégio. Eu lembro que era a turma do 7º ano. Entrei, contei, vou dar 2 semanas de aula e vou fazer a prova. Então, ou seja, serão 4 aulas e será a prova. E eu lembro que nesse colégio as minhas aulas eram na sexta. Sim. Eram poucas aulas, mas eu tinha ali aquele grupo aquela turma. Então, se eu chegava na sexta, aula. Então, 2 aulas naquela sexta. Na outra sexta, mais 2, somaram 4 aulas. Estou com a matéria pronta. Semana que vem, prova. Cheguei, distribuí a prova. Levei a prova para casa e cheguei em casa, ao ler, começar a olhar aquelas provas, eu percebi que de cada 10 alunos, 7 eram analfabetos. Sim, 7º ano, eram analfabetos. Daí, mais 2 escreviam mais ou menos, e um ali que talvez dominava tivesse alguma chance. Aí você pensa, o que será dessas crianças? É claro que ele vai desistir, porque vai acontecer não serve para nada. nada. Ele não estou vendo função, não me entregaram nada. E ele passou por todos os professores do ensino fundamental e já tinha passado por professores do 6º ano. Como é que ninguém percebeu antes que eles eram analfabetos? Não adianta eu ficar colocando a culpa, tem que tentar resolver ali. Mas como é que não se perceberam antes? E isso não é nessa escola que eu fui. É numa escola que, entre aspas, está numa região boa de Curitiba. Daí eu comecei a calcular como que é na chamada periferia, onde o abandono é maior. Só que é o seguinte, eu nunca vi nenhum pai questionando. Idem para os professores. Então, professores, alunos, pais,
Todos. têm responsabilidades. Os governantes não farão se nós não cobrarmos. O IDEB trabalhou nesse momento e os índices que chamaram a atenção foi o fracasso do ensino médio em matemática. O que parece uma obviedade que o ensino médio fracasse em matemática. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Fracassa em língua portuguesa Matemática e português não são as disciplinas que mais têm aulas? Sim. E as que deveriam oferecer? Sim, sem dúvida. Exato. Daí normalmente nos currículos, 4 e 4 ou 4 e 5, é normalmente 8 aulas assim. por semana. Depois, no máximo, tem, de vez em quando tem uma disciplina com 3, que é difícil. Sim. O restante, todas 2 e 1. Exatamente, 2 e 1. Então, alguma coisa está muito errada em termos de Totalmente Brasil. errada para nós. Não temos eficácia em matemática e em língua portuguesa. Porque o aluno vai dizer assim, mas é difícil. Difícil, mas você tem mais munição, mas aí não se dá. É porque em língua portuguesa, essa língua portuguesa é dividida em 3 frentes, Laércio. Você tem a redação, tem a literatura e tem a língua. E ainda acharam a língua estrangeira moderna. Então, aí, justamente, vamos ensinar a língua estrangeira moderna, mas não se esqueça que, para eu aprender a língua estrangeira moderna, eu preciso conhecer meu idioma, senão eu fracasso nas duas situações. Nenhuma delas vai funcionar Nenhuma direito. funciona. Então, a área ficou grande demais. A área ficou muito grande, e daí aí tem, não dá para, num período só você não consegue trabalhar com isso. Não. Precisa do ensino integral. Sim. Pense nisso. A próxima vez que você for votar para prefeito, para governador, para presidente, Pense. se o cara não tiver um projeto para o ensino integral, não vote. Ou mande um e-mail para ele dizendo, olha, não vou votar no senhor, porque o senhor não tem um projeto para o ensino integral. Nós precisamos mudar essa mentalidade, precisa do ensino integral. E qual o seu projeto para que os professores sejam aperfeiçoados e cobrados ao máximo daí quando eles tiverem uma boa formação? Também, como você pai, você aluno, aluna, professor, deve Qual fazer. será a consequência disso que o professor Lércio fala? A consequência é que, num próximo momento, o IDEB atingirá, sim, metas estabelecidas. Quem sabe em 2021, né? E daí nós iremos para o além. Ou seja, iremos além daquilo que se coloca. Fechamos certo, a conta? Lércio? Fechamos. Obrigado, amigo. Valeu. Até a próxima. Um grande abraço. Até lá.